Continuando, Emmanuel nos refere sobre o seguinte: a mente, refere sobre a mente. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Necessariamente nós não precisamos falar, verbalizar. A mente focada em outrem, ela se conecta. E, continua Emmanuel, se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre si, inicia-se vivo circuito de força dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Necessariamente, nós não precisamos falar muito. Vai chegar determinado período de tempo que nós iremos aprender a nos comunicarmos mentalmente. Já citei em outros vídeos e vem a calhar. Meu pai e minha mãe eram pessoas simplicíssimas. Minha mãe tinha a formação ginasial, né? E meu pai tinha a formação também do ginásio, de outra era, né? Muito bem. Meu pai era a pessoa que tinha o hábito de fazer as compras no supermercado ou no empório, na venda, né? Era meu pai que fazia. E quando ocorria do meu pai ter ido para o supermercado e minha mãe ter esquecido de determinada mercadoria, minha mãe simplesmente pensava no que ela... esqueci de pedir para o Cláudio a manteiga. Não precisava fazer outra coisa. Hoje, a tecnologia tudo se deu um empurrão, não foi nem um empurrão, foi um solavanco, né? Que hoje nós vamos ao supermercado, não precisamos nem escrever muita coisa, ligamos o celular, traz isso, entende? Eu tenho o hábito de escrever no papel, eu escrevo e vou, né? Aí minha esposa fala: você escreveu isso, você anotou isso? Anotei. Você anotou isso? Anotei. Mas minha mãe pensava, meu pai trazia. É o que está falando aqui, né? Inicia-se vivo circuito de força dentro da qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento. Mas necessariamente não precisa. A mente visada sintoniza com a onda criadora lançada. Isso que é importante que a gente entenda, não é? Nós falamos muito. Nós não necessitamos de tantas falas. Não precisamos de tanta conversa, não é? Pouca conversa e objetividade. Sermos objetivos para treinarmos
treinarmos a intuição. A intuição vai ser o próximo passo que nós, que estamos caminhando neste plano, nesse processo regenerativo, o próximo passo que os espíritos encarnados irão ter. O recurso da intuição, da telementação. Nós pensamos, é como Descartes, lá atrás, penso, logo existo. Veja bem, é uma coisa fenomenal. Então nós ainda não estamos nesta condição, ainda estamos caminhando de forma engatinhando, né? Não há por isso, segundo Emmanuel, obsessão unilateral. Pensamento e vida. Toda ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Nós citamos nos livros anteriores. A mesma coisa Emmanuel está nos trazendo. A preocupação para que a gente fique imunizados desses processos tenebrosos, que são os processos obsessivos, né? Quanto mais sustentadas as imagens inferiores, de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão. De vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio. É uma pena porque quando entra no processo do fascínio, onde a pessoa fica tomada, completamente dominada, né? É difícil da pessoa sair desse pasto. Tem que ter muita força de vontade. Caso contrário, ela fica amarrada aos obsessores que esperam que isso aconteça. Tive a experiência de vivenciar casos dessa natureza. A pessoa ficava fora de si, não é? Entrando dentro do processo da loucura, a pessoa perde a sua liberdade e perde a sua identidade momentaneamente. Muito triste. O processo obsessivo é um quadro que nós precisamos sempre estar orando, vigiando, porque começa com uma brincadeira e termina num caso de polícia. Quantos casos, no caso de polícia ou no caso de internação hospitalar ou de outra forma, não é? Porque a pessoa fica circulando naquela ideia, a ponto de desestabilizar o seu emocional e criar de forma irreversível a sua libertação. Não se liberta. Conheço casos assim. A pessoa fica entristecedora sob o jugo do obsessor. Fascínio.
Porque Kardec, por sua vez, nos trouxe um estudo exuberante sobre a obsessão. A obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação, que na verdade não há um domínio pleno, mas a pessoa se subjuga, fica sob a ação ininterrupta do obsessor. É uma pena, é uma pena, não é? Então, qual é seria o medicamento a ser usado? O medicamento a ser usado é a pessoa ter atitudes boas, se ocupar com o bem, se ocupar em obras de benemerência, trabalhar numa sopa, frequentar uma casa espírita, fazer uso da bioenergia, que é os passes, e assim por diante. E assim por diante. Lenta e gradativamente a pessoa vai se libertando, porque os espíritos obsessores não se identificam com este tipo de atitude. Eles querem dominar. Eles querem dominar. Mas nós não vamos permitir, pelos estudos que nós temos feito.